paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos. Graças a Deus, mais uma oportunidade de cultuarmos ao nosso Deus, de louvarmos ao nosso Deus, de engrandecermos a esse Rei dos Reis, a esse Senhor dos Senhores. E pela graça, pela misericórdia dele, a gente está aqui para fazer isso. Então nós vamos começar o nosso culto de hoje, nós vamos começar o nosso momento de adoração, de louvor, pedindo esse reinado desse Deus em nossas vidas, pedindo para que Ele reine, para que Ele governe as nossas vidas, a nossa mente, o nosso coração, para que Ele nos direcione pelo caminho dEle, para que Ele faça a morada, para que Ele faça a vontade dEle em nossas vidas. Então, meu amigo, meu irmão, eu te convido para juntos a gente suplicar, a gente louvar, a gente engrandecer ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Amém? Façamos isso em nome de Jesus. Aleluia. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Glória a Deus. Que esse seja o nosso pedido, nosso real desejo, de termos em nossas vidas o reinado do nosso Deus, sobre o que a gente pensar, sobre o que a gente falar, sobre os nossos desejos, sobre os nossos sonhos, que a gente sempre tenha o reinado, a vontade do nosso Deus em nossas vidas, glorificado e exaltado ao nome do nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quando a gente canta, a gente reflete num pedido desse que a gente acabou de cantar, sobre o reinado, sobre a vontade do nosso Deus, é porque a gente confia nele, é porque a gente crê que Ele é o melhor para a gente, que Ele é o melhor caminho para a gente. A gente tem confiança, a gente tem crença, a gente tem fé nisso que a gente está cantando, nesse reinado que a gente está pedindo. Tem um texto de Salmos, capítulo 31, no versículo 14 ao versículo 16, apenas 3 versículos. Diz assim o texto: porém a minha confiança está em ti, ó Senhor. Tu és o meu Deus. Tu estás sempre cuidando de mim. Salva-me dos meus inimigos, daqueles que me perseguem. Olha com bondade para mim, o teu servo. Salva-me por causa do teu amor eterno. Meu amigo, meu irmão, o que a gente tem que querer, o que a gente tem que mais querer em nossas vidas é estarmos no centro da vontade do nosso Deus, é estarmos próximo ao nosso Deus, é estarmos nos rendendo ao nosso Deus. A gente precisa buscar proximidade, a gente
precisa buscar um relacionamento maravilhoso com o nosso Deus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E a gente vai cantar isso. Pai, eu amo a Tua presença, eu amo o Senhor, e eu quero ficar mais perto do Senhor, eu quero ir mais longe, mais fundo, num lugar todo particular, lugar esse que o Senhor me protege, lugar esse que o Senhor cuida da gente, lugar esse de amor e de bondade. Vamos cantar? Vamos louvar ao nosso Deus. Tu és tudo que eu mais quero, o meu fôlego tu és, em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo Tua presença, Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em Tuas mãos, confio em Ti, confio em Ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu Te encontro, num lugar secreto, aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver. Pai, eu amo Tua presença, Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em Tuas mãos, confio em Ti, confio em Ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu Te encontro, no lugar secreto, aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é Te ver, me envolva com Tua glória e poder. Tua majestade é real, Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é Te ver, me envolva com Tua glória e poder. Tua majestade é real, Tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu Te encontro, num lugar secreto, aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu Te encontro, num lugar secreto, aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver. Puxa, quanta coisa que a gente está desejando nesse louvor. A gente ama a presença do nosso Deus, a gente quer proximidade do nosso Deus, a gente quer profundidade no relacionamento com o nosso Deus. A gente entende que é o melhor pra gente. A gente precisa refletir nisso tudo, que isso seja uma prática, que isso seja a nossa vida com Deus.
uma vida de culto, uma vida de devoção, uma vida de adoração ao nosso Deus. Aquele Rei que a gente acabou de cantar, que reina sobre nossas vidas, que cuida da gente, que aplica a sua vontade, a gente entende que é o melhor para a gente. Que esse Rei, que esse Deus maravilhoso continue cuidando da gente, que a gente continue buscando, confiando nesse Deus tão poderoso, tão grande, que Ele continue nos abençoando, nos dando a tua mão poderosa e nos guiando. Amém. Olá, graça e paz a você. Pela graça de Deus estamos mais uma vez reunidos para louvar ao Senhor em família e aí na sua casa, junto com a sua família, refletir na palavra de Deus. E hoje eu quero trazer uma reflexão para você sobre um tema fundamental para a nossa vida, que é espiritualidade saudável. Quero falar um pouquinho sobre a vida com Deus, que arremete a essa ideia de ter uma espiritualidade. Esse relacionamento que nós temos com Deus é espiritual, então nós temos uma espiritualidade saudável. Sobre isso que eu quero falar com você em uma lição, uma história que Jesus conta, que nós vamos ler e refletir nesse texto e aqui poder extrair pelo menos 2 lições importantes para que nós possamos ter uma espiritualidade, uma vida com Deus saudável, onde a gente caminhe da maneira que Deus quer, onde a gente não se engane na caminhada e não acabe se frustrando também por andar de forma equivocada. Então Jesus vai ensinar para a gente como é que deve ser essa vida espiritual. O texto está registrado no livro de Lucas, capítulo 18, do versículo 9 ao versículo 14. O texto diz assim para a nossa reflexão: Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem pena de mim que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Olha só o que Jesus está ensinando aqui. Para nós entendermos aqui o propósito, a finalidade da história de Jesus que ele está contando, é necessário nós olharmos o versículo 9, onde começa essa história. O próprio versículo 9, Lucas, que está escrevendo essa história, já vai relatar para a gente qual é o propósito. Jesus conta essa parábola para alguns que confiavam em si mesmos e desprezavam os outros. Como assim eles confiavam em si mesmos? Jesus aqui ele vai combater a falsa ideia de espiritualidade, a falsa ideia de vida com Deus. Ele vai combater a maneira e a intenção dessa jornada de vida que alguns religiosos estavam tendo em sua época e em seu contexto, que a gente vai entender um pouquinho mais para frente aqui da história com os personagens que ele vai contar. Mas aqui, como que eles confiavam em si mesmos? Eles acreditavam que as suas boas obras, as suas boas ações, aquilo que eles faziam de acordo com a vontade de Deus, era isso que ia tornar eles justos. O que é justo? Aceitável diante de Deus. Então eles acreditavam que por eles fazerem coisas boas, por eles fazerem aquilo que Deus manda, eles acreditavam que isso os tornava melhores que os outros que não faziam e também que isso os tornava aceitáveis diante de Deus. E aí Jesus vai contar essa história
para dizer para eles que eles estão errados. E a gente vai entender o porquê. Caminhando a história, Jesus ele vai dizer assim: 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. Vamos entender quem é quem, né? Quem é o fariseu? Fariseu, para que você entenda de uma forma bem simples, fariseu nessa época, para a sociedade, na cultura, o fariseu é a representação do homem que serve a Deus. Você queria saber quem é uma pessoa referência daquele que serve a Deus, que anda com Deus, que é uma referência de religioso, é o fariseu. Então Jesus vai usar esse homem que é o religioso, o considerado homem de Deus, para colocar ele na história e dar uma lição sobre a maneira como ele anda vivendo. Então o fariseu é este homem, é o homem rigoroso com relação à obediência a Deus, a vida com Deus, a piedade em Deus. Essa pessoa ela luta pela vontade de Deus, para que ele faça, ele cumpra a vontade de Deus aqui na terra. E aí ele acaba caminhando aqui de uma forma equivocada na história que a gente vai ver. E quem é o publicano? Publicano, aqui na sociedade, é considerado a escória da sociedade judaica pelos judeus. Por quê? Ele é considerado um traidor do seu povo. O povo de Israel, ele era governado por Roma. E esse povo, eles eram abusados na questão de cobrança de impostos. Roma cobrava impostos com juros abusivos. E aí existiam os cobradores de impostos. Quem eram os cobradores de impostos? Provavelmente muitos deles, na verdade, eram judeus. Judeus que aceitavam esse emprego porque eles poderiam ganhar um pouco mais de dinheiro também, e eles mesmos cobravam juros a mais para ganhar. Então muitos publicanos eram ricos. Então esse judeu que aceitava esse emprego de trabalhar na coletoria de impostos, ele era considerado um traidor do seu povo, porque ele estava roubando, ele estava cobrando do seu próprio povo uma coisa que era injusta. E aí Jesus vai usar essas duas figuras, o mais alto cargo aqui do religioso, aquele que é considerado o homem de Deus, e aí Jesus vai usar também a escória da sociedade. Ele vai pegar aquele que é o mais desprezado entre os judeus. Entre os judeus, o que é o mais elevado, o fariseu, e entre os judeus, aquele que é mais rebaixado, que é o publicano. Pense numa pessoa, da maneira, estilo de vida que ela leva, você falar assim: essa pessoa é escória da sociedade, é o publicano. Então Jesus vai usar essas duas figuras para contar a sua história. E aí ele começa a dizer a respeito do fariseu. Primeiro ele começa dizendo que os dois foram ao templo, Foi o fariseu ao templo e foi também o publicano. Os dois foram ao templo orar a Deus. Olha que coisa importante aqui para a jornada espiritual, a oração e também entender o local onde eles estão, Mas vamos lá. O fariseu, como é a oração dele? Jesus vai dizer o seguinte, versículo 11, e aqui a gente tira a primeira lição, que uma espiritualidade saudável, ela não é centrada no meu eu. Ela não é. Quando eu tenho uma espiritualidade saudável, é porque eu não coloquei o meu eu como o centro dessa espiritualidade. Tem outro alguém que a gente vai ver um pouco mais para frente, que deve ser o centro. Mas quando eu sou o centro da minha espiritualidade, da minha jornada com Deus, e aí eu vou andar com uma espiritualidade doente, enferma, assim como o fariseu. Preste atenção no que Jesus vai dizer sobre ele. Versículo 11. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Olha como ele começa a sua oração. Quando o fariseu chega para orar, ele fica em pé.
Ficar em pé com as mãos levantadas aos céus era um costume na religião de reverência, de adoração e de oração também. Era um hábito que eles tinham. Então o fariseu aqui orando, ele começa a sua oração dizendo o seguinte: Senhor, eu te agradeço porque eu não sou como todo mundo, eu sou diferente. Só que antes dele apresentar essa oração, Jesus fala uma coisa: o fariseu ora dele para ele mesmo. E aqui é uma espiritualidade doente, quando essa pessoa, esse fariseu, ele começa a orar dele para ele mesmo. Ele começa, vamos dizer assim, nem orar a Deus, ele ora para ele mesmo. Ele começa a dizer assim: Senhor, eu te agradeço. Por quê? Porque eu sou bom. Eu estou orando sobre mim, é de mim que eu quero falar, não é do Senhor, não é para o Senhor, é para mim, é sobre mim. Então, Senhor, eu sou bom, eu não sou como todo mundo, eu não roubo, eu não sou injusto, eu não adultero e principalmente, Senhor, eu não sou que nem esse publicano que está aqui. Olha como é a oração deste cidadão. Jesus vai dizer aqui, condenar essa atitude dele de orgulho, aqui apresentando a vida dele diante de Deus, como se ele fosse o próprio Deus, dizendo assim: Senhor, eu sou bom, eu sou perfeito, eu sou santo, eu sou maravilhoso, e o Senhor está de parabéns de ter um filho como eu. Essa é a ideia que o fariseu está querendo apresentar diante de Deus na sua oração. E aí ele continua dizendo o seguinte: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Os judeus, eles tinham como hábito jejuar, que era uma regra, jejuar uma vez ao ano, no dia da expiação, para perdão dos pecados. Aqui, esse fariseu, ele tem o hábito, essas pessoas, os judeus que tinham a intenção de ser mais piedosos, estarem mais voltados a Deus e fazerem muito mais do que aquilo que era a sua obrigação, eles jejuavam 2 vezes por semana. Alguns comentaristas vão dizer que eram as segundas-feiras e as quintas-feiras, e vão dizer que esses 2 dias era o dia que tinha feira na cidade. Então eles jejuavam nesses dias, pintavam suas caras para se apresentar ao povo, para que o povo visse que eles estavam de fato jejuando. É uma coisa que Jesus vai condenar em outra situação também, esse ato deles de quererem se aparecer com seus atos religiosos. É uma coisa que Jesus não se agrada. E tem um detalhe aqui interessante, que esses 2 homens, tanto o fariseu quanto o publicano, vão ao templo para orar. O templo é um local da representação da presença de Deus. É um local da representação da santidade de Deus no Antigo Testamento e aqui, enquanto esse povo está vivendo também. E olha só, esses 2 vão se apresentar diante de Deus, levando seus sacrifícios e fazendo suas orações. Aqui o fariseu chega diante de Deus no lugar santo, onde Deus habita ali naquele lugar, revelando a sua presença. E esse fariseu chega neste lugar dizendo assim: Senhor, eu sou bom, eu sou perfeito, eu sou maravilhoso. E como se ele dissesse assim: eu sou merecedor de estar aqui. Eu mereço estar nesse lugar por aquilo que eu faço. A vida que eu levo, eu obedeço seus mandamentos, eu faço tua vontade, eu faço tudo que o Senhor quer. Então eu mereço estar aqui. É por causa disso que eu mereço. E aí Jesus vai usar em contraste o outro personagem da história. Aí a gente pode tirar a segunda lição aqui, que é a seguinte: uma espiritualidade saudável, ela é centrada em Jesus e na sua cruz. E a gente vai entender o porquê. Esse fariseu, a espiritualidade dele é voltada a ele. Tudo que ele faz é voltado a ele. Se ele jejua, é para que ele se apareça. Se ele ora, é para que ele se apareça. É para que ele se exalte. Tudo que ele faz com relação a Deus, a espiritualidade, a caminhada com Deus, é voltada a que ele se apareça cada dia mais. Só que tem um detalhe: a espiritualidade não é um palanque ou um palco para a gente se apresentar. A espiritualidade é uma vida para ser vivida na prática, experimentada no dia a dia. E a gente vai ver isso nos versículos
agora, que diz assim, versículo 13, diz o seguinte: o publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Este homem, o publicano, entendendo não somente a gravidade de suas ações, mas a gravidade também das suas intenções, ele entende que ele é pecador. E ele vai ao templo, ao lugar santo, onde representa a presença e a glória de Deus ali, e ele chega nesse lugar entendendo a santidade deste lugar. E quando ele chega, o texto diz que ele não tem capacidade de olhar aos céus, porque ele entende que ele não é merecedor disso. E aí ele começa a bater no peito. Essa ideia de bater no peito, quando uma pessoa perdia um ente querido, era um ato de sofrimento, de desespero. E aqui no caso desse publicano, de arrependimento. Ele está entendendo quem ele é e dizendo assim: eu sou pecador, eu sou falho, eu não mereço, Senhor. Tem pena de mim, tem misericórdia de mim, Deus, porque eu sou pecador. É assim que ele se apresenta diante de Deus, batendo no seu peito e reconhecendo quem ele é. E aí Jesus ele vai terminar a história dizendo o seguinte: digo a vocês que este quem? O publicano, desceu justificado para a sua casa, e não o fariseu. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Olha o que Jesus está querendo dizer aqui, ensinar com essa história, uma lição para mim e para você. A minha, a sua espiritualidade, a nossa vida com Deus, ela não pode ser centrada no nosso eu. Essa vida com Deus que nós temos não é um palco para que a gente se apresente, para que a gente mostre o quanto nós somos bons, o quanto nós somos merecedores, porque nós não somos de fato. Mas há esse risco de nós nos perdermos aí. E aí, nós precisamos entender que a espiritualidade saudável ela é centrada em Jesus, na sua cruz. O templo ali, ele é um símbolo daquilo que Jesus iria vir fazer à terra pelo ser humano, se sacrificar, entregar a sua vida por cada um de nós. Então, aqui, este homem, ele chega a este lugar entendendo: eu sou pecador, eu estou diante da presença de Deus, não sou merecedor. E aí Jesus fala assim: esse sim foi justificado. Por que ele foi justificado? Não é porque ele entende que ele é pecador somente. Eu sou pecador, então beleza, pode continuar assim. Ele entende que ele é pecador e nesse ato dele ele está demonstrando arrependimento. Arrependimento. E com este arrependimento, Jesus diz: esse foi justificado. A ideia de justificado, ele foi aceito diante de Deus. Deus o aceitou agora, ele está em crédito com Deus. Aí eu te pergunto, o que ele fez de bom? Nada. Na verdade, ele fez tudo errado, mas Deus o aceitou. Sabe por que Deus o aceitou? Porque ele se arrependeu e entendeu quem ele era. E aí, ao entender quem Deus é, quem ele é, não há nada a se fazer além do que nós reconhecermos nossos pecados e dizermos assim: Senhor, me perdoa, porque eu sou pecador. E eu quero dizer a você uma coisa importante do texto. Jesus ele não está condenando as práticas espirituais nessa história. Que talvez as pessoas olhem para o texto e falem: tá vendo, é melhor ser do jeito que eu sou do que viver como um religioso. Na verdade, não é isso que Jesus está condenando. Jesus não está condenando o ato de orar. Jesus não está condenando o ato de jejuar. Jesus não está condenando aqui o ato de dar o dízimo. Jesus está condenando o quê? A intenção e o porquê esse fariseu está fazendo isso. Qual é a intenção do coração do fariseu? Qual é a motivação daquilo que ele faz? O porquê que ele faz? Como ele faz? É isso que Jesus está condenando e não a prática em si. Porque a vida espiritual, essa caminhada com Deus, envolve vida de oração, envolve jejum, envolve nós entendermos que nós não somos donos de nada, que Deus é dono do ouro e da prata e Ele nos dá para que nós
administremos o dinheiro que é dele, não é nosso, né? Tudo é de Deus, tudo desse mundo é de Deus. E aí ele diz que nós devemos viver para a glória dele, ofertando, sendo gratos a ele e sendo fiéis também, dizimando, devolvendo o dízimo e por aí vai. Mas aqui a questão é, o que Jesus está condenando não são as práticas, mas é a intenção. É por isso que a história começa dizendo que Jesus conta a parábola para aqueles que confiavam em si mesmos, para aqueles que eram orgulhosos. E aí Jesus vai elogiar aquele que entendeu que é pecador. Por quê? Porque nós precisamos entender que nós somos pecadores. Não há nada de bom que eu e você faça que faça com que Deus nos aceite. Não há nada. Você pode ajudar milhares de pessoas, você pode vender tudo que você tem para ajudar o mundo, mas isso não vai fazer com que você seja aceito diante de Deus, com que Deus olhe para você e fale, esse sim, esse está de parabéns, é meu filho agora por causa do que você está fazendo. Ninguém é aceito diante de Deus por causa disso. Pelo contrário, todos nós, a Bíblia vai dizer que todos nós somos pecadores, todos nós estamos destituídos da glória de Deus, todos nós somos carentes, nós dependemos da graça de Deus. É por isso que Jesus veio à terra para morrer na cruz por mim e por você, para tirar essa culpa de nós. Mas para isso nós precisamos entender quem Ele é, entender quem nós somos e chegarmos diante dele arrependidos. Aí eu digo para você na história, imagine agora esse publicano, é que a história para aqui, Jesus para de contar, mas imagine esse publicano voltando para casa, voltando justificado, entendendo agora a mentalidade desse publicano com relação à do fariseu. O fariseu se acha merecedor, porque ele vive nessa rotina de obediência, de luta para fazer sempre mais, mas sempre com essa motivação de querer se aparecer e de querer ser aceito diante de Deus por aquilo que ele faz. Agora, esse publicano que volta para casa, esse publicano entendeu a graça de Deus, esse publicano entendeu a misericórdia de Deus. Agora, esse publicano volta para casa aceito diante de Deus, justificado por Deus. Agora pense comigo, qual é a motivação deste homem com relação a Deus? Agora ele vai viver para a glória de Deus, porque ele entende que ele não é merecedor, ele entende que ele não merecia nada de Deus, mas Deus o aceitou. Ele entende que os seus atos, as suas motivações, o seu coração é totalmente pecaminoso, é contra a vontade de Deus, mas mesmo assim Deus perdoou ele. Deus o justificou e agora Deus está dando uma nova oportunidade de vida para ele. Agora esse homem, o publicano, ele abraça essa caminhada. Esse publicano representa eu e você. Agora ele abraça essa caminhada e ele começa a viver uma vida espiritual saudável. Ele ora agora em gratidão, ele jejua agora em gratidão, ele dizima agora em gratidão, ele faz as práticas espirituais em gratidão a Deus. Tudo que ele faz é em gratidão por aquilo que Deus fez por ele. É em gratidão por aquilo que ele não merecia, mas mesmo assim Deus fez. Deus o aceitou. E é isso que o motiva agora para a vida espiritual e traz uma espiritualidade saudável. Por quê? Porque ele vai tirar ele do foco. E o foco ele sempre vai jogar em Jesus. E quando Jesus é o foco da nossa jornada espiritual, saiba disso, ele tem que ser. Porque assim nossa jornada espiritual será uma jornada saudável. Nossa vida espiritual será uma vida saudável. E esse é o propósito de Deus para mim e para você. Que você e eu possamos refletir mais sobre isso. Pense mais sobre isso. Jesus quer que nós tenhamos uma vida espiritual saudável. Jesus não quer pessoas que olhem para si mesmas. Jesus não quer pessoas que queiram se exaltar, usando as questões espirituais também como palanque para se exaltar e se aparecer. Jesus não gosta disso. Jesus quer pessoas sinceras, pessoas que reconheçam seus erros, seus pecados e reconheçam a graça, a maravilhosa graça de Deus, que é imerecida. Nós não temos méritos diante disso e agora nós vivemos para Ele. E aí a palavra de Deus vai dizer para a gente, quer vocês comam,
quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória dele. Você não vive mais para a sua própria exaltação diante de Deus e da sua graça. Agora você vive para a glória de Deus. Agora você obedece a Deus para a glória dele em gratidão, porque você não merecia, mas agora ele te deu uma nova vida, uma nova jornada, e essa nova jornada você vai fazer sempre o que ele quer. Por quê? Porque a proposta de vida que ele te deu, que ele tem para você e para mim, é a melhor coisa que nós temos. Então, que eu e você possamos caminhar nesse sentido, com uma espiritualidade saudável e com uma vida, uma jornada com Deus, de intimidade, de profundidade, não só de aparência, como o fariseu. O fariseu tem vida de aparência, de religiosidade, mas o pecador que entende o seu erro, entende a graça de Deus, esse vai entender internamente que a vida dele é no secreto com Deus, e ele vai caminhar cada dia mais, segundo a graça de Deus, e para o louvor e para a glória dele também. Que eu e você possamos caminhar nesse sentido, para a glória de Deus. Amém? Quero orar com você, que Deus nos ajude nessa caminhada, possamos ser pessoas saudáveis espiritualmente, não vivendo de aparência, mas de profundidade, de relacionamento com Deus, de vida de verdade com Deus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa reflexão, por esse momento de podermos pensar e refletir na Tua Palavra. Oro por cada um que tem ouvido, tem assistido, Pai, esse culto e refletido na Sua Palavra. Hoje falamos um pouco sobre a espiritualidade e aqui, diante da Sua história, daquilo que o Senhor contou há muito tempo atrás, de como nós devemos viver a vida espiritual. Senhor, que nós possamos caminhar centrados em Ti, que o Senhor seja o centro da nossa espiritualidade, nós possamos olhar para o Senhor e essas intenções do nosso coração, muitas vezes, que queiram se parecer com os fariseus, de querer fazer as coisas voltadas a nós mesmos, de queremos nos aparecer diante das coisas espirituais, nós possamos rever isso, nos arrependermos e possamos, Senhor, colocar o Senhor como centro da nossa fé, da nossa jornada de vida, para que assim o Senhor seja louvado, engrandecido com as nossas ações, com a nossa vida. Abençoe cada um que tem assistido a escuta, cada família, e continue dando graça a cada um de nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu amigo, amiga, irmão, irmã. Deus dê uma semana abençoada para você na vida espiritual com Ele, de verdade. Deus te abençoe, em nome de Jesus.